Bom dia, jovens. A questão 72, aqui a gente já vai começar marcando, né? Resposta letra A. Trata-se do crime de conspiração. Conspiração. Aí, as pessoas que não têm costume com o direito penal militar vão logo estranhar, né? Existe esse crime de conspiração? Existe sim. Está lá no artigo 152 do Código Penal Militar. É um crime propriamente militar, o crime de conspiração. Conspirar, como todos vocês sabem, é tramar, né? É falsear. É você arquitetar plano maléfico, maligno, né? Para apunhalar pelas costas. Então, a conspiração é um crime propriamente militar, existe e está no Código Penal Militar, no artigo 152, certo? Aqui a gente já começa marcando a preposição correta, porque as outras são tão escandalosas que não vale nem a pena a gente perder muito tempo, né? Quem estudou o crime de conspiração, sala de aula com a gente, ou quem pelo menos leu, né, e recorda, não tem como errar uma questão dessas. Por quê? Porque a letra A diz o seguinte: tal conduta existe no ato de concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime de motim. De fato, o crime de conspiração, gente, para configurar, existem duas coisas fundamentais para configurar o crime de motim. Concertarem-se militares, ou seja, concertar, concordarem, né? Concordarem, se juntarem ali em um plano. Então, concertarem-se, vem de concerto, né? Porque concerto é aquele concerto musical mesmo, que é aquele ajuste de escala de músicos, né? De notas, é o conjunto, é a sinfonia, né? É o juntar ali das notas ali para compor a melodia, a coisa perfeita. Então é isso também, concertarem é se juntarem, né, militares em concordância com um plano. Pronto, então tem que ser mais de um, porque o crime de conspiração também é um crime coletivo, precisa de mais de um. Concertarem-se, veja que está no plural. Militares ou assemelhados, a figura do assemelhado não existe mais, né, embora esteja lá no Código Penal Militar, esteja lá no tipo, mas essa figura do assemelhado não existe mais, é uma figura que caiu em desuso. Eram civis que trabalhavam junto, né, aos militares, e por isso, por ter acesso a todo tipo de segredo, por ter acesso às estratégias, enfim, eles também se enquadravam e respondiam também pelos crimes militares. Mas hoje não existe mais essa figura do assemelhado. Então, concertarem-se, veja, no plural mais de um, militares ou assemelhados para a prática do crime de motim. Então, a conspiração tem que ser mais de um militar e tem que ser para o crime de motim. O crime de motim está previsto onde? No artigo 149. Então, quando os militares se juntam para fazer, né, vamos dizer, se juntam hoje aqui, e aí, olha, o comandante-geral vai estar em Senhor do Bonfim na próxima segunda-feira. Pronto, então eles se juntam com esse propósito, com esse fim, e ali deliberam e deixam tudo acertado, né? 4 militares, os 4 que estão ali sentados, decide, olha, segunda-feira, na chegada do comandante-geral, vai ter os comandamentos lá e a gente não obedece e chama os demais para aderir o motim, né? Aí ali por melhores salários e tal, e tal, e tal. O fato de se juntarem ali, de sentarem e arquitetarem, já configurou o crime. O crime de conspiração, gente, é um crime permanente. É assim como o sequestro, né? O sequestro, as pessoas sequestram aqui, deixam em cárcere privado a pessoa aí por uma semana, um mês, ou seja, no dia que for preso, nesse interregno, nesse período de tempo, é preso em flagrante. Por quê? Porque é um crime continuado. Então, o crime de conspiração é um crime que ele se perpetra no tempo, né? Se prolonga no tempo. Então, assim, sentaram e arquitetaram um plano hoje para deflagrarem na segunda, daqui a 3 dias, né? Aí o que acontece? Nesse período, o crime ele é continuado, né?
No momento que sentaram lá, já configurou o crime e ele vai se prolongando no tempo. Então, duas coisas tem que ser mais de um e a prática, né, o plano tem que ser para o crime de motim, né, o motim ou revolta, que está lá no artigo 149, beleza? Aí a letra B aqui diz, ó, tal conduta não é prevista na legislação penal militar. É claro que é, né? Artigo 152, crime de conspiração. Aí, ó, a C, tal conduta existe no ato de concertarem-se militares e não os assemelhados para... Então, ele desvirtua tudo, né? Assim, gente, você só precisa entender o seguinte, olha, para responder essa questão aqui, você só precisa lembrar do tipo penal. Aliás, a maioria das provas da IBFC, a maioria não, a prova, essa prova que a gente está respondendo aqui, todas as questões de penal militar, você só precisa mesmo saber do tipo penal, lembrar da descrição do artigo. Então, o artigo 52 diz o seguinte, concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime previsto no artigo 149. Pronto. Isso aqui é o crime de conspiração. A letra D diz o seguinte, tal conduta existe no ato de concertarem-se os assemelhados e não os militares para a prática. Olha aqui, um excluindo o outro, não é assim que está escrito lá. Tal conduta, a letra E, tal conduta existe no ato de concertarem-se aqueles que não forem militares ou assemelhados. Não, também não. Então, duas coisas. Crime de conspiração é um crime que exige mais de uma pessoa e a conspiração tem que ser para o crime de motim. Se for para qualquer outro crime, não é conspiração. Só configura a conspiração se for para o crime de motim. O detalhe importante desse crime é o seguinte, é o indivíduo que desiste da prática, né, do motim, eles conspiram, marca para tal data o motim. Então, quando é possível ainda evitar o mal maior, evitar a prática do motim, ele se arrepende, um deles vai lá, se arrepende e denuncia. Chama lá o comandante da unidade e diz, olha, a gente conversou ontem e a gente marcou para segunda-feira aqui um motim aqui na cidade do Senhor do Bonfim. Pronto, o comandante vai tomar as providências. Esse indivíduo, não é que ele não cometeu o crime, ele cometeu o crime de conspiração, mas por ele ter denunciado antes, né, da deflagração do motim, e quando era possível evitar, ele é isento de pena. É o que diz o parágrafo único lá do artigo 152. É isento de pena aquele que, antes da execução do crime, quando era ainda possível evitar-lhes as consequências, denuncia o ajuste de que participou. Então, gente, são detalhes, né, do crime de motim. Preste atenção, tem que ser mais de um, a conspiração tem que ser para o crime de motim, e o parágrafo único diz que quem denuncia antes de evitar, quando é possível evitar ainda a situação do motim, é isento de pena. Beleza? Você carregando isso aí na sua cachola, você não tem como errar uma questão dessas. Um abraço.